Oi gente, tudo bem com vocês? Acho que esse é o vídeo mais importante do canal até agora e também foi o que deu mais trabalho pra fazer o roteiro. Então, por favor, já me ajudem deixando o like, se inscrevendo e compartilhando o vídeo se vocês gostarem. Sobrevivemos a 1 ano de governo Bolsonaro. Quer dizer, eu e você sobrevivemos, mas algumas pessoas não. Como, por exemplo, a menina Agatha, de 8 anos, que morreu baleada por um policial militar no Complexo do Alemão. Ou aquele pai de família, músico, que estava no seu carro com toda a sua família e foi metralhado com 80 tiros. Ou os 9 jovens que morreram supostamente pisoteados no baile da 17. E o governo Bolsonaro também bateu alguns recordes esse ano, como, por exemplo, o número de mortos por PMs no Rio de Janeiro. Esse ano, até outubro, foram 1.546 mortos. Um recorde histórico. Nesses 10 meses também foram liberados 382 novos agrotóxicos, um outro recorde do governo Bolsonaro. Obviamente, terei que deixar vários acontecimentos de fora dessa retrospectiva, porque simplesmente foram muitos e não tem como falar todos em um vídeo. Então vamos começar a retrospectiva do governo Bolsonaro no ano de 2019. Em dezembro, o COAF detectou algumas movimentações suspeitas na conta de Fabrício Queiroz, o assessor do Flávio Bolsonaro. Além de uma movimentação de muito dinheiro, atípico para o salário de assessor que o Queiroz recebia, ele também estava recebendo diversos depósitos suspeitos e fez um depósito de R$24 mil para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Essa movimentação e esses depósitos indicam um sistema de rachadinho e de laranja. É quando um deputado contrata funcionários fantasmas, devolvem parte do salário para eles racharem o salário desses assessores. O início dessa investigação foi bem difícil, já que Flávio Bolsonaro quis alegar imunidade parlamentar e o Queiroz sumiu. Segundo ele, estava com emergências médicas. Entre uma emergência e outra, ele finalmente apareceu, só que ao invés de prestar depoimento ao Ministério Público, ele preferiu ser entrevistado pelo SBT. Nessa entrevista, ele dizia que tinha sido internado, só não se lembrava em qual hospital. Aí eu fiquei no outro dia internado no hospital. Que hospital? Depois revelo o hospital, Tá. por favor. O presidente Jair Bolsonaro resolveu demitir o diretor do COAF e transferir o órgão para o Ministério da Justiça, comandado por Sérgio Moro, isso mesmo. Já no início do ano, a gente ficaria sabendo que 2 assessoras do Flávio Bolsonaro que estavam participando desse esquema de rachadinho eram mãe e irmã de Adriano Magalhães de Nóbrega, um dos chefes de uma das maiores milícias do Rio de Janeiro, o Escritório do Crime. Ou seja, Flávio Bolsonaro empregava e organizava um esquema de corrupção com parentes de milicianos. Logo em janeiro, a gente veria acontecendo o primeiro crime ambiental de alguns que ainda teriam esse ano. Uma barragem da mineradora Vale rompeu, fazendo com que uma tsunami de lama destruísse a cidade de Brumadinho e deixasse 257 mortos. Já em janeiro, a gente teve o primeiro meme dessa, que foi a principal cortina de fumaça do governo Bolsonaro esse ano, ministra Damares, indicando quais seriam as cores ideais para cada gênero usar. Menino veste azul e menina veste rosa! Começamos fevereiro com mais um escândalo de corrupção. Dessa vez no partido do presidente, o PSL, no qual eles lançavam candidatas de fachada que não eram candidatas de verdade, só para poder ficar com o dinheiro da campanha. Quem estava no comando do partido e da campanha de Jair Bolsonaro era o Gustavo Bebiano, que até o momento era ministro da Secretaria-Geral do governo Bolsonaro. Mas Bolsonaro não é bobo nem nada e resolveu que esse BO das laranjas e do esquema de corrupção no partido dele ficaria para o Bebiano e exonerou do cargo. Começamos o mês de março com mais um meme super divertido pra gente rir muito nas redes sociais. O que é Golden Shower? O nosso presidente Jair Bolsonaro talvez ficou um pouco irritado com o hino do carnaval desse ano. Vai tomar no cu! Bolsonaro! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Eu não ouvi! E resolveu postar
vídeo de umas pessoas fazendo, digamos assim, coisas inapropriadas durante o carnaval em seu Twitter, para que todo o planeta veja aquela cena. O que obviamente não pegou muito bem e não sei o que ele estava querendo dizer, não sei se ele estava querendo fazer uma graça, mas ele resolveu postar essa emblemática frase que virou meme. Em março a gente também teve a prisão dos 2 assassinos de Marielle, Rony Lessa e Elcio Vieira de Queiroz, 2 milicianos. E aqui mais uma coincidência das várias que a gente encontrou durante esse ano entre a família Bolsonaro e a milícia do Rio de Janeiro. Rony Lessa morava no mesmo condomínio que Jair Bolsonaro e Elcio Vieira tinha até uma foto abraçadinho com ele. E depois disso, mais uma cortina de fumaça foi lançada pra gente se distrair e não ficar pensando muito nessa coincidência de milícia e família Bolsonaro. Esse ano tivemos um caso, assim, sério, de vazamento de roteiro de um filme da Disney. Isso mesmo que vocês ouviram. A ministra Damares teve acesso ao roteiro de Frozen 2 e resolveu nos contar. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. E nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. Nesse mesmo mês, Bolsonaro anunciou um corte de 30% dos gastos não obrigatórios para a educação no nosso país, o que levantou uma série de protestos como o de 15 de maio. #eu fui, #eu tava. Nesse mês também a gente já começou a perceber que havia algo de errado com os imóveis do Flávio Bolsonaro, já que ele havia comprado eles por um preço muito baixo e vendido por um preço muito alto. Algo super incomum, então a gente já começou a ligar os pontinhos de que talvez ele estivesse lavando algum dinheiro, mas a gente vai falar disso aí mais tarde. Em junho a gente teve uma matéria brilhante publicada pelo The Intercept, que foi apelidada de Vaza Jato. O brilhante jornalista Glenn Greenwald, um nome um pouco difícil, resolveu nos presentear com alguns prints de conversas do nosso ministro Sérgio Moro, conversando com a força-tarefa da Lava Jato e, digamos assim, manipulando um pouco os julgamentos da Lava Jato. Espero muito que essa notícia tenha aberto os olhos de alguns para o fato de que Sérgio Moro não é nenhum herói, sim defende interesses da direita brasileira. Mais um escândalo para o mês de junho. 39 quilos de cocaína dentro do avião da FAB. Para quem não sabe, esse avião é uma espécie de comitê ou assessoria do avião do presidente. Não era o avião que ele estava, era o avião que estava acompanhando ele. O COAF, que eu contei para vocês no início do vídeo, que foi transferido para o Ministério de Sérgio Moro, resolveu investigar o Glenn Greenwald. Mas fiquem tranquilos que isso não teve nada a ver com o fato dele ter exposto as irregularidades de Sérgio Moro, hein? Obviamente isso foi uma clara tentativa de censura e a OAB resolveu questionar essa investigação, alegando que poderia apresentar riscos à liberdade de imprensa. Obviamente Bolsonaro não gostou nada disso e resolveu atacar Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, de um jeito, no mínimo, absurdo. Felipe Santa Cruz é filho de Fernando Santa Cruz, um militante da época da ditadura, que, segundo registros oficiais da Comissão da Verdade, foi assassinado pelo governo na época. E quando o presidente reagiu, ele escolheu atacar o presidente da ordem usando a memória do pai, morto na ditadura. Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A versão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões, né, naquele momento. Bolsonaro fez essa fala nojenta e conseguiu ser criticado até por uma das emissoras mais bolsonaristas que a gente conhece. E quem é o vagabundo, o cretino, que vai passar pano por uma fala asquerosa como essa? Porque quem é o indecente que vai relativizar uma fala de valor absoluto como essa? O suprassumo da imoralidade. É preciso chamar o princípio da moralidade. Nós temos novamente o presidente da República, desde o alto desse lugar, eleito democraticamente, fazendo mais uma vez o papel
de ditador. Obviamente essa fala repercutiu bem mal, então Bolsonaro resolveu se explicar. Em uma live cortando o cabelo, ele resolveu tocar no assunto, dizendo que, na verdade, o que havia acontecido com o pai de Felipe Santa Cruz foi que ele foi morto pelos próprios militantes de esquerda por alguma rixa que ele tinha com eles na época. A questão do pai do presidente da OAB de São Paulo, né? Estão me criticando, se eu sei, tem que falar o que eu sei da história, né? O pai do Santa Cruz, ele integrava a AP, a Ação Popular de Recife. Era o grupo terrorista mais sanguinário que tinha. E esse pessoal tinha algumas ramificações pelo Brasil, tinha uma grande no Rio de Janeiro. E o pai dele, bastante jovem ainda, né, tinha o Santa Cruz, que era jovem, veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. De onde eu obtive as informações? Com quem eu conversei na época, horas boas, tá? Conversava com muita gente, estive na fronteira, tá? Conversava. E o pessoal da AP do Rio de Janeiro ficaram estupefatos, né? Como é que pode esse cara vir do Recife se encontrar conosco aqui? O contato não seria com ele, seria com a cúpula da Ação Popular de Recife. E eles resolveram sumir o pai do Santa Cruz. Essa é a informação que eu tive na época sobre esse episódio, porque qual é a tendência? Se ele sabe, nós não podemos ser descobertos. Existia essa guerra naquele momento. Isso que aconteceu, não foram os militares que mataram, não, tá? Em outras palavras, ele mentiu, já que ele contrariou um documento oficial da Comissão da Verdade que diz a verdade de que ele foi assassinado pela ditadura militar. Esse documento da aeronáutica, divulgado pelo jornal O Globo, é importante para o passado e para o presente também. Aqui, a aeronáutica informa que Fernando Santa Cruz foi preso e depois considerado desaparecido. Mais tarde, a Comissão Nacional da Verdade descobriu que os militares incineraram o corpo de Fernando em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Esse foi o desaparecimento. Esses são os fatos documentados, oficiais, sobre Fernando Santa Cruz. Em agosto, o INPE divulgou um dado, assim, só um pouquinho relevante, de que o desmatamento na Amazônia em junho desse ano foi 258% maior que junho do ano passado. O nosso presidente não gostou muito disso, veio ao público dizendo que esses dados eram mentirosos e mandou demitir o diretor do INPE. Isso que acontece de muitas divulgações, por exemplo, como a de agora, de ontem, do INPE, é uma cópia de anos anteriores. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE, para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que pelo nosso sentimento não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum. No dia 10 de agosto tivemos o fatídico Dia do Fogo, no qual fazendeiros de uma pequena cidade chamada Novo Progresso tacaram fogo em tudo. Curiosamente, essa cidade, Novo Progresso, tinha um ponto de fiscalização ambiental do IBAMA que foi retirado pouco tempo antes. Novamente, Bolsonaro veio a público dizendo que esses dados eram falsos e que não havia queimadas na Amazônia e que esses dados estavam sendo comprados por ONGs. Mas o dia virou noite em São Paulo e não teve mais como ele continuar mentindo. E ele resolveu tentar uma estratégia diferente. Em vez de negar o que estava acontecendo, resolveu culpar as ONGs por esses incêndios criminosos. Quem poderia estar por trás desses incêndios criminosos? Já que o senhor admite... São os índios. Então, quer que eu culpe os índios? Foi escrever os índios amanhã? Quer que eu culpe os marcianos? Não, presidente. No meu entender, um indício fortíssimo que esse pessoal de ONG perdeu a teta deles. Mas então, indício forte com base no senhor apresenta. Não se tem prova disso, meu Deus do céu. Ninguém escreve isso, vou queimar lá, não existe. Obviamente, isso repercutiu muito internacionalmente por ser um grande crime ambiental. E Bolsonaro foi criticado na cúpula do G7 pelo presidente da França, Macron. Um bolsonarista resolveu fazer uma piada super engraçada com a aparência da mulher do Macron e o Bolsonaro respondeu: não é um menino da quinta série, é o presidente do Brasil. E, obviamente, esse comentário repercutiu bem mal também. Non, je suis obligé de constater qu'il y a sans doute eu 3 malentendus avec le président Bolsonaro. Je
Je l'ai vu une première fois, il m'a dit la main sur le cœur, je vais tout faire pour la reforestation et l'engagement des accords de Paris pour pouvoir signer le Mercosur. 15 jours après, il faisait le contraire en limogeant des scientifiques. Bon. Je peux dire qu'il ne m'a pas dit la vérité. Quelques semaines après, il a eu un rendez-vous urgent chez le coiffeur quand il devait recevoir le ministre des Affaires étrangères. Et lui, qu'il tienne des propos extraordinairement irrespectueux à l'égard de mon épouse. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Et donc, moi, je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président. Alguns dias depois, Bolsonaro nos deu novo meme para dar risada, já que a gente já estava falando demais sobre os incêndios da Amazônia. Ele resolveu sugerir a todos que ajudem na preservação do meio ambiente fazendo cocô dia sim, cocô dia não. Ué. Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também, tá certo? Começamos outubro com mais um desastre ambiental. Óleo começou a chegar nas praias do Nordeste. Ainda bem que o nosso país já tinha um plano pronto para acidentes com óleo no nosso litoral, o PNC, Plano Nacional de Contingência. Uma pena que o governo Bolsonaro havia desativado esse plano alguns meses antes. A resposta do governo para essa crise foi lenta e demorou 41 dias. Bolsonaro chegou a dizer que, já que o óleo não era brasileiro, o problema não era nosso. E aqueles que dependem da pesca ou do turismo para viver resolveram limpar as praias com as próprias mãos mesmo. Mas Bolsonaro e o secretário da Pesca avisaram para todo mundo ficar bem tranquilo que todo mundo podia continuar comendo peixe, já que peixe é um bicho inteligente, então quando ele vê o óleo, ele foge. Lembrando ainda, pessoal, o peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Então, obviamente, que você pode consumir o seu peixinho, né, sem problema nenhum, lagosta, camarão. Mais uma vez, Bolsonaro resolveu criar uma grande teoria da conspiração e começou a insinuar que esse óleo podia ser derramado por seus opositores, já que em novembro teria um leilão aqui no Brasil de partes do pré-sal. A Marinha, junto com os outros órgãos, estão verificando essa possibilidade, que não é muito remota. Agora, deixa a pergunta e resposta por mim, né? Coincidência ou não, nós temos um leilão aí da sessão onerosa. A gente fica perguntando. Eu me pergunto, né? A gente tem que ter muita responsabilidade no que fala. Poderia, não preciso responder os senhores não, ser uma ação criminosa para prejudicar esse leilão? Então, uma pergunta que está no ar. Mas pior do que essa conspiração de Bolsonaro foi Ricardo Salles, nosso ministro do Meio Ambiente, que ironicamente foi condenado ano passado por um crime ambiental. Resolveu insinuar que quem havia derramado esse óleo no nosso litoral foi um navio do Greenpeace. Em outubro, houve uma grande crise dentro do partido do nosso presidente. Foi Bolsonaro brigando com o presidente do partido, Luciano. Foi Bolsonaro e os filhos dele brigando com a Joyce Hasselman. Foi Bolsonaro brigando com o delegado Valdir, que teve um áudio vazado xingando ele. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando o que foi essa crise no PSL que resultou na saída do Jair Bolsonaro desse partido para a criação do partido próprio, Aliança pelo Brasil. Mas no meio dessa treta aí, Bolsonaro rompeu com algumas pessoas e fez alguns inimigos, como o Luciano Bivar, o delegado Valdir e a Joyce. O delegado Valdir e a Joyce deram declarações contando pra gente a existência de milícias virtuais, coisa que a gente já suspeitava, mas que até então não existiam provas. O delegado Valdir chegou a dizer que eles contratavam grupos e levavam pra dentro do Palácio do Planalto. São grupos de pessoas contratados pra usar sistemas de robôs e essas coisas que eu não entendo, pra perseguir pessoas na internet, atacar, ameaçar e compartilhar fake news. Não à toa foi aberta uma comissão parlamentar, uma CPMI, das fake news para apurar tantas notícias falsas sendo vinculadas desde o ano passado. Mais um escândalo envolvendo o nome de Bolsonaro. Em outubro, o nome do nosso presidente Jair Bolsonaro foi citado na investigação do assassinato de Marielle Franco. O porteiro do seu condomínio, aquele mesmo que morava o mesmo miliciano que matou a Marielle Franco, disse em depoimento que no dia do assassinato, quem liberou o miliciano assassino para entrar no prédio foi o próprio Jair Bolsonaro. E a Globo publicou essa notícia, deixando claro na mesma notícia de que provavelmente existia algum erro nesse depoimento, já que Jair Bolsonaro não estava no Rio de Janeiro naquele dia. E é claro que um tempinho depois o porteiro mudou a versão dele rapidinho.
Mesmo a Globo só tendo publicado a verdade, o depoimento e o que o porteiro havia falado, deixando claro sobre a contradição no seu depoimento, Bolsonaro ficou puto com a Globo. Vocês não prestam! TV Globo, vocês não prestam! Vocês escolheram a família 24 horas por dia! Só promove que tá dando errado! Não tem respeito com ninguém! Em novembro, Bolsonaro fez uma coisa que a gente não havia visto ainda. Ele criou uma teoria da conspiração dentro de uma teoria da conspiração. Lembra que eu contei pra vocês que Bolsonaro culpou as ONGs pelos incêndios na Amazônia? E agora ele resolveu acusar o Leonardo DiCaprio de financiar essas ONGs que botaram fogo na Amazônia. Mais uma vez, isso aí pegou bem mal internacionalmente. O cara conseguiu arranjar treta com o Leonardo DiCaprio e até com o Hulk. E para fechar o ano, mais um capítulo do esquema de corrupção comandado por Flávio Bolsonaro, um esquema de rachadinho e de laranjas, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Vários dos assessores do Flávio Bolsonaro eram parentes da ex-mulher do Flávio Bolsonaro e a polícia determinou agora no final do ano busca por endereços do Flávio e desses familiares aí da ex-mulher. E lembra que a gente estava falando que, muito possivelmente, Flávio estava lavando dinheiro com os imóveis que ele comprou e revendeu por um preço, assim, muito maior, que ele teve um bom lucro, o cara é bom de negócio, né? Também se levantou a suspeita de que ele estaria lavando dinheiro com a sua loja de chocolates. Para explicar todas as acusações do Flávio Bolsonaro e todos os dados e todas as provas que provam que ele estava organizando um esquema de corrupção dentro da Alerj, eu precisaria de um vídeo inteiro, então comentem aí se vocês querem um vídeo só sobre isso, porque é bastante coisa pra falar, mas, resumindo, é um esquema de corrupção. E, pelo visto, o Bolsonaro tem tudo menos cara de pau. E o pior de tudo é que nada mais tá surpreendendo a gente. Então foi isso, gente, esse foi o resumo de alguns dos milhões de escândalos que ocorreram nesse ano no governo Bolsonaro. Espero muito que vocês tenham gostado. Deu bastante trabalho para reunir todas essas informações. Então eu espero que vocês me ajudem curtindo, comentando, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. É isso. Um beijo. Até 2020 com mais merdas.